O vídeo de hoje será sobre um anime que é contos de terror chamado Yamishibai. O gênero desse anime, como você deve saber, é terror e horror, que conta as historinhas paralelas sobre terror. Seria igual ao programa do Gugu do Domingo Legal, das suas lendas urbanas, mas em japonês. Então, sem enrolação, e vamos começar a história. A primeira história começa com uma garota no festival de um evento que acontece lá no Japão. Geralmente no ano novo ou algo do tipo. E ela tá com a sua amiga chamada Miki, na onde ela acaba se distraindo vendo uma máscara. Só que quando ela vai perceber, a amiga dela sumiu e ela pergunta: ué, cadê a minha amiga? E a máscara acaba se virando e falando daquele lado. E quando ela vê para aquele lado, ela vê um monte de espírito. E não só os espíritos, como uma criatura horrenda em cima de um carrinho. E sim, com certeza ela fica com medo, acaba caindo e depois correndo. E quando ela despista da criatura, perguntando um cara se ela viu a amiga dela. Só que quando ela vai chegar perto, o cara tem um rosto de um peixe. E ela sai correndo e vai pro outro cara. E quando ela percebe, esse cara tá rolando a sua língua como se estivesse fazendo um algodão doce. E ela com medo sai correndo e é atormentada por um monte de espírito. Até ver a sua amiga Mika. E essa Mika pega a mão dela e sai correndo, levando ela para o outro lado. Que eu fosse ela não iria. Eu tentaria correr para aquele lado onde ela estava correndo. Claro, ela pergunta a Mika para onde elas estão indo. E a criatura fala para aquele lado. E sim, a amiga dela era uma criatura. Enfim, e depois dessa história acaba. A minha única teoria sobre isso seria que ela estava morta e ela estava no além, e aquele lado poderia ser indo para o inferno, e o outro lado que ela estava indo poderia ir para o paraíso. Mais ou menos isso que eu entendi. Não sei, porque aqui é apenas uma história e uma teoria. Então, vamos para a próxima história. Nessa escola, tá tendo uma excursão colegial, onde uns garotos estão conversando e o outro tá planejando ir até os quartos das garotas para perturbá-las. Porém, os outros já estão muito acabados e cansados e querem dormir. Só que o outro não quer dormir. Aí ele perguntou se ele tá cheio de energia. Mas ele fala que a verdade é que ele tá tendo vários pesadelos e ele não quer dormir para voltar para aquele pesadelo. E então os amigos dele perguntam qual pesadelo é esse. E ele acaba contando qual é o sonho dele, que é um monte de alunos rindo dele, todo mundo só rindo. E ele meio que fica sem entender. E ele fala que não consegue nem se mexer nem nada do tipo, só olhar. Como se fosse uma paralisia do sono. E quando ele percebe, uma mão grande pega no rosto dele e tenta torcer o pescoço dele. Mas sempre ele acorda não sabendo o que está acontecendo. E os amigos dele falam que a história é bastante assustadora. E depois disso eles vão dormir. Só que um deles acaba acordando para ir mijar. E além dele estar com medo também de ir pro banheiro. Já para a história do colega dele. Mas quando ele percebe, o colega dele tá mexendo no pescoço e rindo. E quando menos ele nota, o pescoço dele vira, distorce totalmente. E quando ele logo percebe, todos os alunos estão com o pescoço sendo distorcido. E ele fica extremamente assustado. Se fosse eu sairia correndo, fugindo. Não ficaria para ficar assistindo isso aí. E quando ele percebe, uma mão grande pega no pescoço dele e ele não consegue se mexer e nem virar. Mas quando ele se esforça para virar para ver o rosto dessa criatura, acaba vendo que é uma mulher com o pescoço todo distorcido. E aí a história acaba. Qual é a minha teoria sobre esse assunto? É que provavelmente era um espírito vingativo. Geralmente eles fazem esse tipo de coisa e especialmente mata os outros do mesmo jeito que morreram. Pelo menos pelas lendas urbanas que eu já vi falar sobre espírito vingativo. Então todos ali provavelmente morreram. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu poderia contar a história de outras histórias, mas como o canal é pequeno, eu prefiro fazer vídeos pequenininhos. Então, se vocês gostaram, comenta aí, dê uma curtida e tudo mais. E também pode sugerir outras histórias. Então, falou e tchau, tchau.